Folclore é o conjunto de manifestações culturais e tradicionais de uma região que muitas vezes foram aprendidas oralmente e sem formalismos e transmitidas de uma geração para outra. Sinônimo de cultura popular, o folclore é considerado a identidade social de um povo, porque um povo pode ser identificado através das suas tradições. Nelas se incluem costumes, formas de cultivo, culinária, conhecimentos sobre chás, artesanato, histórias contadas pelos nossos avós, formas de pensar, danças, canções para adormecer as crianças, brincadeiras e aí personagens e muito mais. E é sobre isso que a gente vai falar no Conecte-nos de hoje, sobre o folclore brasileiro. Para isso eu estou recebendo aqui no estúdio Sinara Cardoso, professora de artes. Oi Sinara, tudo bem? Obrigado por participar aqui do nosso programa. Oi, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho, dessa riqueza que é o nosso folclore. Prazer é todo nosso. E aí, junto comigo aqui no estúdio, minha parceira Heloíse de Lima. Tudo bem, Elo? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Sinara, prazer estar aqui falando com vocês também. Prazer é nosso. Professora Sinara, eu já quero começar te perguntando o seguinte, para a gente introduzir esse assunto, já que a gente já viu aqui pelo nosso texto, que é realmente o folclore abre muitas áreas, tem muito conteúdo para a gente falar, mas de onde que surgiu o folclore? Tem historicamente algum lugar que a gente sabe que, não, ele foi criado por tal pessoa, ou não, a gente só sabe que vai contando de geração em geração? Existe um ponto inicial do folclore? Tem um historiador que fez uma pesquisa sobre essas origens, porque o folclore é no mundo inteiro, cada povo tem a sua história, os seus costumes. E ela vem do inglês, a palavra folclore foi adaptada, ela veio do inglês, que é folklore, Então é estudo dos costumes, da cultura de um povo, é o estudo dos costumes de um povo. Então existe, uma origem para esse termo folclore. E aí então tá, a gente entende folclore como estudo de costumes, e aí de onde surgiram então esses personagens? Como o Saci Pererê, por exemplo, tem relação com as origens de algum povo? Como é que a gente consegue fazer essa ligação? O nosso Brasil, ele foi povoado por diversas culturas. Então, cada cultura trouxe um pouquinho do seu folclore. Mas os indígenas que já estavam aqui, eles também têm as suas histórias, E os africanos, quando vieram, também trouxeram. Então, o Saci Pererê, por exemplo, surgiu a lenda dele, que era um índiozinho muito travesso, que fazia ali o seu furacãozinho, o seu redemoinho de vento nas aldeias. E com o passar do tempo, surgiu com a cultura africana o Saci, negro. Então, com outros costumes, com outras travessuras e que também veio com outros adereços, com apito ou cachimbo, com o gorrinho que foi trazido pelos portugueses. Então, o Saci Pererê, por exemplo, ele foi um personagem que foi se transformando ao longo do tempo. Uma mistura, eu acho que é muito do Brasil também isso, De trazer das diferentes culturas, dos diferentes povos que para cá vieram. Exatamente. Elu, qual foi o personagem aí que mais esteve presente na tua infância, que tu tem mais recordação do folclore? Então, eu lembro, é estranho um pouco, mas eu tinha livrinhos sobre folclore e eu tenho até hoje eles em casa. E tem um que me marca muito, que é o Negrinho do Pastoreiro. Eu não sei porquê, mas a história sempre me chamava muita atenção, E também o do Boitatá. Não sei assim o que me despertava, mas essas eram as histórias que... Não sei se eu tinha medo, se era algo que me trazia essa questão da insegurança, mas o Saci Pererê para mim era algo engraçado. E os outros não, me despertava algo diferente. Então são as histórias que eu mais lembro, assim, da infância. Nessa questão do medo, professora, a gente pode falar que os personagens ou essas lendas, elas foram criadas para dar medo, de certa forma, em alguém ou para assustar? Porque a maioria dos personagens eu acho que tem ali por trás uma história de que pode fazer algum tipo de mal, Por exemplo, o Saci, que pode
queimar o feijão, ou a sereia lá que pode levar para o fundo do oceano. Então, assim, por que esses personagens eles têm esse lado de dar medo? Como é que foi criado isso? A gente consegue explicar? É porque as lendas, elas são histórias fantasiosas, né? Que o povo, ele vai aumentando um pouquinho e, de certa forma, ele vai se apropriando dessa história para uma intenção, para causar algo, né? Então, por isso que a gente diz, dorme neném, que senão a Cuca vai pegar. Se tu não for dormir agora, vem a Cuca. Quem é a Cuca? E começa a inventar. Ela é um personagem assim, ela tem cabelos, ela é grande, ela faz isso, né? Ou então, então vai vir o boitatá. O boitatá, é uma cobra que aparece. E aí as pessoas vão colocando características nesses personagens que eles já existem, mas esses personagens, eles fazem parte da história, principalmente das pessoas que viviam na região das florestas, né? Porque era um meio de preservar a natureza. A questão do Curupira também. Exatamente, ele tinha os pés para trás, o cabelo com fogo, para enganar os caçadores, porque essa questão de preservar a natureza, o meio ambiente, as florestas, ela é uma questão muito antiga. E desde então foram criadas essas histórias a partir dessa proteção que esses povos queriam dar, né, para a floresta. Então, os mitos são histórias que vieram para dar significados para as coisas ditas sobrenaturais. Foi visto um homem com o pé para trás. Então, os mitos foram essas histórias que foram inventadas, né, para ter esse significado. Como que apareceu, né, isso aqui na mata, esse clarão? Então, eram os mitos. E aí as lendas, elas foram histórias mais com fantasia. O boto cor-de-rosa. Eu ia falar disso agora, do boto. O boto cor-de-rosa no norte, né? Ele é o homem que se transforma, o boto, né? Ele se transforma em homem e aí ele namora as mulheres ali na festa junina, principalmente, que a festa junina é uma festa de colheita, né? Colheita do milho e outras festas também, elas são celebradas, são celebrações por causa da colheita, né? Para festejar a colheita. Então aí o boto aparecia nessas festas, se transformava em homem, botava o chapéu para tapar a narina, né? Ele engravidava as meninas e nunca mais aparecia. Então aí era uma lenda, né? Dizendo que quem é o pai da criança? É desconhecido, não sabe, foi o boto, né? Então foi uma lenda, uma fantasia foi criada no norte, né? Então lá é muito forte isso. E eles têm eles acreditam muito nas histórias, né? Que é mantido, o folclore lá é muito vivido, preservado, né? assim, Preservado, exatamente. Né? E a maioria, né, vai levando essas histórias para esse cunho de assustar, né? E os personagens acabam entrando nessa questão de assustadores, mas já está sendo feito um trabalho, né? Não um trabalho, mas já está sendo mais desmistificado. Quando tu vai falar a verdadeira história para as crianças, né? Então elas vão conhecendo, até para não associar tal personagem a tal maldade. Ele faz isso porque ele é assim, né? Então a gente tem que trazer esses personagens para mais ou menos o que é o objetivo. Tem que trazer esses personagens para o verdadeiro objetivo, que era a proteção à natureza. Curupira, ele enganava os caçadores para proteger a natureza. O boitatá era uma cobra de fogo para proteger contra o fogo, né, nas queimadas. E a Cuca foi, né, um personagem que o Monteiro Lobato eternizou, né, na história do sítio, né, e que ela era uma malvadona, né, que tinha lá o seu caldeirão. Mas também tem as musiquinhas, as canções, né, que as mães cantam para as crianças e que trazem um pouquinho disso. É uma maneira que
antigamente eles usavam recurso para controlar, né, a criança ali, as suas peraltices. Engraçado, né? Então, a gente percebe, né, que começou com esse intuito de preservar a natureza, mas as próprias culturas acabaram transformando e aumentando em benefícios dos seus próprios interesses, né? Então, por exemplo, essa questão do boto cor-de-rosa, por exemplo, a gente pode perceber que o quê? Que era uma ideia deles de talvez conseguir preservar um pouco as mulheres ali, as mais novas, em fazer com que elas não saíssem com caras desconhecidos, enfim. E aí tem toda essa questão para ajudar na criação das crianças também, as crianças levadas são coisas que o pessoal aproveitou então para conseguir, já que funciona na natureza também, a gente pode usar aqui para conseguir educar nosso filho, a gente pode conseguir aqui usar aqui para conseguir um outro objetivo. E a gente não sabe disso, né? Porque a gente, eu, por exemplo, o contato que eu tive com o folclore foi só na escola, já que em casa pouco se falava sobre isso, mas a gente já conhece a história assim, não, Saci é aquele carinha lá que não tem um pé, que faz as travessuras dele, aí tem o boitatá, enfim, só que a gente só conhece isso superficial, a gente não entra a fundo, mas é muito legal essa questão histórica, né, professora? Outra coisa também que é importante é saber que não existe um povo sem o seu folclore, né? Porque cada povo tem a sua cultura. E aí, quando a gente diz preservar o folclore, é preservar essas brincadeiras, as danças, as festas populares. O Bumba Meu Boi entra também como O folclore? Bumba Meu Boi, ele faz parte do folclore brasileiro, em especial na região norte, nordeste. Aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tem o boi de mamão. É o mesmo boi que tem quase a mesma história, né? Que é um boi que morre e aí com a ajuda dos curandeiros, médicos, benzeduras, ele ressuscita, né? Mas dependendo da região, do local, vai mudar um pouquinho a história, né? O nosso aqui, que é de Santa Catarina, é o boi de mamão. Então, também já tem outras histórias para ele, que o primeiro boi, acredita-se, né, que foi porque as crianças foram brincar e não tinha uma cabeça de boi, então colocaram uma mão. Outras histórias, porque ele perdeu a cabeça. Então, cada região tem a sua história, mas o boi está relacionado. E aí entra a questão, né, da fazenda, dos produtores, porque são locais onde aconteciam muito essas histórias, né? Essa região das praias aqui em Florianópolis tem muita lenda, muita história legal. Franklin Cascais foi um artista catarinense muito importante, que ele retratava nos seus desenhos, nas suas esculturas, toda essa história aqui do folclore catarinense. As bruxas, né? O boitatá voador, né? Então ele trazia nos seus desenhos, nas suas pinturas, trazendo todo esse folclore aqui, que é da nossa região. E que quem contava essas histórias eram os pescadores, né? Que viviam na região das praias aqui, que é por isso que é chamado de Ilha da Magia, porque tem toda essa história, bruxas, toda essa lenda por trás, né? Desses seres fantásticos. Legal, a gente até não sabe, né, que o folclore ele pode ser diferente, as culturas diferentes nas regiões. A gente pensa que, não, folclore é só aquele contexto geral ali, daquelas histórias principais, mas não, elas podem então variar de região para região. E quais as principais diferenças que a gente pode identificar então de uma região para outra, Sinara? A gente sabe que o folclore é transmitido de geração para geração. Então, a gente pode analisar que, por exemplo, a música Viuvinha aqui é cantada de um jeito, em outra cidade de outro, em outro estado de outro. Então, ela vai se transformando porque as pessoas vão levando, né? Mas o objetivo, né? A maioria das histórias, ela tem essa questão da proteção, né? A questão do medo, de contar histórias para tentar explicar esses fenômenos sobrenaturais. Então, envolve muito isso. Tem algumas lendas que também têm cunho religioso,
para algumas histórias que aconteciam, como o Negrinho do Pastoreiro, né? Que ele se apega a Santinha, Nossa Senhora, e ele acaba conseguindo achar o cavalo, né? Sim. E aí por isso que as pessoas acabam se apegando, né, nessas histórias, lembrando São Longuinho, porque é importante também frisar que o folclore não são só as lendas, né? Só as histórias, os mitos. O folclore é a dança, o folclore são as festas populares, as adivinhações, o que é o que é. O folclore também é as brincadeiras, pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, pipa, jogar taco. E o mais importante é saber que é por meio da brincadeira que a gente aprende. Então, quando a gente deixa de brincar, a gente deixa de aprender um pouco. E as brincadeiras antigas, né, que são as brincadeiras folclóricas, elas desenvolviam muito a criatividade. Por isso que a gente preza tanto por essas brincadeiras, a gente incentiva essas brincadeiras na escola. Porque um aviãozinho de papel, você pode ir lá comprar um aviãozinho na loja e brincar. Mas o aviãozinho de papel, você tem que fazer a dobradura do aviãozinho. Então para fazer mesmo. Você vai criar. E você precisa de alguém para lhe ensinar a criar. Então, é uma troca de experiências, uma troca de saberes. A mesma coisa a construção da pipa, o jogar a bolinha de gude. Ah, mas eu não sei. Então, eu vou lhe ensinar. Então, tem essa troca de saberes, né? O contato. Por isso que a gente diz que as crianças brincavam muito antes e agora, né, estão mais nas telas, mais individuais, né, nas suas casas. Então, as brincadeiras folclóricas, elas têm que estar sempre resgatadas, porque é a valorização da nossa cultura. Como é que a gente faz isso com as gerações de hoje, assim, para despertar isso? Porque eu lembro muito de todas essas brincadeiras de rua e também lembrar da escola também ser um ponto-chave, assim, né, de trazer essa questão cultural. Como é que a gente retorna isso com essas gerações de agora? A gente até pensa assim que nos dias de hoje teriam que criar o quê? Um aplicativo para falar sobre folclore, né? Que a realidade está muito diferente das realidades dos tempos antigos, quando as crianças saíam na rua para brincar de bolinha de gude, por exemplo. Hoje a gente até brinca, a gente tem brincadeiras folclóricas e nem imagina. Quando a gente brinca de stop, que é aquela brincadeira, ou do adivinha, você fala uma letra e a pessoa tem que adivinhar o que era, um objeto, são brincadeiras folclóricas. Algumas dessas brincadeiras, então, no folclore, elas já acabaram até migrando, né, para essa nova realidade tecnológica. E hoje, se tu for fazer uma pesquisa, uma busca, tem alguns jogos online com essas brincadeiras. Sim. Então, acaba... Mas o legal mesmo do stop é tu escrever. Quem terminou primeiro, ganhei a pontuação, o contar. Olha quanta coisa, né? Escrever, juntar as palavrinhas, relacionar objeto, parte do corpo humano, nome de carros, frutas, né? Fazer a sominha. Então, olha quanto aprendizado numa brincadeira só. E é uma brincadeira folclórica. Eu acho que vai também, então, muito das famílias, né, de manter um pouco dessa tradição, de contar essas histórias de forma que não seja muito negativa, né, para causar medo, pelo amor de Deus, não é essa a intenção. E aí também as escolas trabalham muito isso, né, porque eu acho que são essas duas formas. Eu não sei de que outra forma que a gente poderia incluir essas crenças, essas lendas do folclore para essas crianças nos dias atuais. A gente sempre, como você falou, sobre o lado positivo, né, das histórias. As crianças, elas têm sempre essa busca pelos personagens, pelos super-heróis, né? Então, a gente acaba valorizando outros super-heróis, né, que são de outras culturas, e nós temos os nossos super-heróis, né? O Curupira é um super-herói, ele protege a natureza, né? A Caipora, a indiazinha, né, que tem muitos personagens, a gente vai falando. Imagina. Ela também é uma super heroína, né? E então eu acho que resgatar por meio da leitura, né, fazer essa pesquisa, o brincar, ele vai estar valorizando o folclore,
né? E não só isso, mas as cantigas, né? As músicas que a gente canta para dormir, para as brincadeiras. Outra coisa também muito legal é manter também a questão da culinária, né? Essas comidas típicas que a avó fazia, a minha mãe fazia, o ensinar. Para manter o folclore vivo, a gente tem que cultivar, e a gente cultiva ensinando, né? Mostrando como que a gente faz, como que a gente aprendeu essas coisas boas que a gente pode deixar ao longo do tempo, né? Que todo mundo vai poder usufruir e aproveitar. Uhum. E por que é importante, Sinara, a gente manter essa cultura viva até hoje? Porque não existe um povo sem cultura. Então, se a gente manter a nossa cultura, a gente vai deixar essa história para os que vão vir. O Halloween é um folclore, é uma festa folclórica dos Estados Unidos, né? Então, a gente acaba fazendo aqui, mas a gente poderia fazer a festa dos personagens do folclore. E aí a gente deixa de comemorar um dia do Saci, do Curupira, se vestir deles para se vestir de bruxas, de fantasmas, de monstros. Então isso é acabar não matando o nosso folclore, mas deixando ele, desvalorizando ele, sendo que a gente pode manter a nossa cultura viva, né? Perfeito, então fica aí a dica, né? Fazer uma festa do folclore. Uma festa do folclore, trazendo, né, todos os personagens, as suas histórias, né? Se caracterizar dos personagens de Saci, de Curupira. Isso tem bastante nas escolas, feito um trabalho bem especial com contação de história, com teatro. Mas as famílias em casa podem manter isso vivo contando essas histórias, né? Fazendo essa pesquisa. Quando Franklin Cascais traz a história da Maria Vivina, que é a vassoura bruxólica, a Maria Vivina fez uma aposta com a amiga dela, a Carrissa, que ela ia varrer o quintal na Sexta-feira Santa e nada ia acontecer. E para os católicos, né? Não se varre a casa. Não se limpa, não se faz nada disso, É porque senão vai nascer pelo no rosto, se você fizer a barba no dia. Não se varre o chão, senão vai arranhar o rosto de Jesus. Então tem essas histórias por trás, né? Mas por que não se faz serviço no dia? Porque é um dia para te se dedicar à oração, né? A jejuar, a refletir, né, sobre aquele dia ali, aquele momento que é a morte de Jesus na cruz. E então Maria Vivina disse que ia varrer e não ia acontecer nada. E no momento que ela começou a varrer, a vassoura começou a se transformar em bruxa e saiu voando no céu da ilha de Florianópolis. Ela se ajoelhou e pediu perdão. Então a história da vassoura bruxólica é essa, né? Que é uma história para explicar o porquê que não pode varrer a casa. E é aqui de Santa Catarina, uma história do nosso folclore. Bem próximo. Que bacana. Não, se a gente para entrar nessas histórias mesmo, a gente tem que fazer um outro programa, né? Só para ouvir, né? Eu adoro. Tanta história e que as tem. Explicações, né? É muito legal olhar, mesmo saber É riquíssimo. como funciona. Mas, bom, o nosso intuito mesmo do nosso programa de hoje era justamente trazer essas informações, saber de onde que surgiu o folclore, saber também um pouquinho desses personagens, dessas culturas, e a nossa professora com certeza explicou muito bem, né? Sinara, obrigado pela tua participação aqui no Conecte-nos de hoje. Eu é quem agradeço, pode contar comigo sempre. E é isso, vamos viver a nossa cultura, enfatizar aquilo que é nosso, né? As nossas histórias, as nossas festas, as nossas heranças culturais. Com certeza. Elô, brigadão. Tô agora com uma nova parceira aqui do nosso Conecte-nos, né? Então a Elô vai estar com a gente nos próximos programas também. Obrigado, Elô, pela participação. Felipe, muito obrigada. É sempre bom a gente falar sobre cultura, né? Com certeza, e assim termina o Conecte-nos de hoje. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.